Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem pela história fascinante das redes neurais. E o nosso guia vai ser a obra fundamental de Simon Hayek. Aliás, essa análise é uma iniciativa do Anderson, um grande entusiasta de automação industrial que, assim como nós, é fã desse trabalho. É bom deixar claro, não temos nenhum vínculo com o autor, só uma enorme admiração pelo trabalho dele. Como é que uma máquina aprende a pensar? Sabe, essa é a pergunta que tem impulsionado décadas e décadas de pesquisa. E a resposta, ou pelo menos o começo dela, está em olhar para a máquina de aprendizado mais poderosa que a gente conhece, o cérebro humano. Vamos mergulhar nisso e entender como tudo começou. Pois é, a busca por criar máquinas inteligentes partiu do melhor modelo que existe, a nossa própria mente. E para a gente ter uma noção da escala disso, o córtex humano tem estimados 10 bilhões de neurônios. E mais, 60 trilhões de conexões, que são as sinapses. É uma rede de uma complexidade que é quase difícil de imaginar. Agora, o mais incrível de tudo talvez seja a eficiência do cérebro. Olha só, ele consegue fazer uma operação usando mais ou menos 10 elevado a menos 16 joules de energia. Para ter uma base de comparação, os computadores mais potentes que existem hoje são ordens de magnitude menos eficientes. Não é à toa que esse computador biológico virou a grande inspiração para tudo. Então, a primeira tentativa de fato de imitar um neurônio, de criar um modelo matemático para isso, foi o Perception, lá do Rosenblatt. Era um modelo bem simples, sabe? Quase básico. Mas a criação dele foi, sem dúvida, o marco zero de um campo de estudo inteiramente novo. O jeito que ele funciona é bem direto. Pensa num porteiro tomando uma decisão simples: entra ou não entra. Primeiro, ele recebe várias informações, que são as entradas. Segundo, cada informação dessas tem um peso, uma importância diferente. Terceiro, ele soma tudo isso na cabeça dele. E por último, se o total passar de um certo valor, a resposta é sim ou 1. Se não passar, a resposta é não ou 0. Com essa lógica, ele conseguia separar dados em duas categorias, traçando uma linha divisória entre eles. Mas essa simplicidade toda tinha um limite bem claro. O Perceptron não demorou muito para dar de cara com um muro. Um problema que, sozinho, simplesmente não conseguia resolver. Pois é, existia uma limitação fundamental no seu projeto. Uma falha que acabou colocando em dúvida todo o campo de pesquisa por um bom tempo. O problema era o seguinte: o Perceptron só conseguia resolver problemas que podiam ser separados por uma única linha reta. Imagina separar pontos azuis e vermelhos num gráfico com um único traço. Para a função lógica conhecida como ou exclusivo ou XOR, isso era impossível. Esse quebra-cabeça que parece simples estava totalmente fora do alcance dele. E essa limitação foi apontada de forma bem dura por Minsky e Papert. A crítica deles basicamente dizia que tentar criar redes mais complexas com várias camadas de perceptrons seria um esforço inútil, um beco sem saída. Essa crítica foi tão forte que deu início a um período de pouco investimento e interesse na área, que ficou conhecido como o primeiro inverno da inteligência artificial. Mas, felizmente, aquela intuição deles estava errada. A solução não era jogar o perceptron fora, mas sim evoluir a ideia. A grande virada, o pulo do gato, foi o perceptron de múltiplas camadas. A ideia foi adicionar uma ou mais camadas ocultas de neurônios no meio do caminho entre a entrada e a saída. E com isso, a rede passou a conseguir aprender padrões muito, mas muito mais complexos. Em vez de estar presa a uma única linha reta, ela agora podia desenhar fronteiras de decisão super elaboradas, resolvendo finalmente o famoso problema do XOR. Agora, a chave que fez tudo isso funcionar, que destravou esse poder todo, foi o algoritmo de retropropagação, o famoso backpropagation. Pensa num técnico dando feedback para o time depois de uma jogada. Ele olha o resultado final, vê o que deu errado e volta corrigindo a posição de cada jogador. O algoritmo faz exatamente isso. Ele calcula o erro na saída e volta ajustando a contribuição de cada neurônio, camada por camada. Então, pensa comigo. A gente agora tem múltiplas camadas e um jeito eficiente da rede aprender com os erros. Pronto! Esses dois conceitos juntos foram a semente de tudo o que a gente conhece hoje. Foi a base para o desenvolvimento de arquiteturas muito mais poderosas e especializadas, como as redes neurais convolucionais. Uma rede convolucional é uma arquitetura super especializada e a inspiração dela, de novo, veio da biologia, de como o nosso cérebro processa o que a gente vê,
É como se fosse um detetive que usa a mesma lente de aumento para inspecionar uma cena inteira, procurando por pistas específicas, como cantos, bordas ou texturas. Essa abordagem é o que a torna tão boa para tarefas com imagens. E o ponto crucial é exatamente esse. Ao invés de ter um detetive diferente para cada pedacinho da imagem, a rede usa o mesmo detetor, a tal lente de aumento, e passa ela por toda a imagem. Esse princípio se chama compartilhamento de pesos e torna a rede absurdamente mais eficiente. Esse conceito que nasceu lá atrás é simplesmente a base de quase toda a visão computacional moderna e do Deep Learning. Essa jornada toda, desde o perceptron super simples até as arquiteturas complexas que temos hoje, é o resultado de décadas de pesquisa. Uma história cheia de desafios, de momentos de frustração, mas que, no final, levou a avanços realmente espetaculares. E claro, o que a gente viu aqui, nessa análise que foi impulsionada pela paixão do Anderson pelo assunto, é só a pontinha do iceberg. O material de origem é imenso e cobre desde aprendizado por reforço até a mecânica e estatística da computação neural. É um mundo de conhecimento. Então, para quem ficou curioso e quer mergulhar de cabeça nesses tópicos, fica aqui a nossa recomendação. A exploração do material original vale muito a pena. E aí, se essa nossa conversa ajudou a clarear um pouco a história das redes neurais, poxa, considere se inscrever aqui no canal para apoiar o nosso trabalho. E claro, a gente adoraria ler os comentários e as sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. E pode ficar de olho, viu? Porque nas nossas próximas análises a gente vai mergulhar ainda mais fundo nas engrenagens que movem a inteligência artificial moderna. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se essas foram as fundações, se essa base tão poderosa foi construída, o que será que a gente vai conseguir construir em cima disso tudo? O limite, parece, é a nossa própria imaginação.